Bom, pessoal, nossa aula de hoje é sobre Friedrich Nietzsche, que é um dos principais filósofos da contemporaneidade. Ele é um filósofo alemão da contemporaneidade. E aí a gente tem que dar uma olhada sobre o que esse cara pensa. Que ele vai questionar, de certo modo, todas as bases da filosofia até então. Ele é um filósofo bastante popular entre os jovens, principalmente quando você está lá na adolescência, questionando o mundo à sua volta. Eu lembro que eu li uma boa parte do que ele escreveu quando eu tinha 17 para 18 anos, né? 16, 17 anos, principalmente porque ele fala muito mal da Igreja Católica. Eu estava numa crise em relação à religião na época. E aí ele é geralmente esse filósofo que você lê na adolescência e para de ler um pouco na vida adulta, o que, de certo modo, não é um acerto. Né? Você pode reler a filosofia do Nietzsche com outro olhar. Só que ela parece, às vezes, menos interessante quando a gente lê na vida adulta, quando algumas pessoas leem na vida adulta, na verdade, quando a gente se depara com uma vida não tão conflituosa quanto era a vida na adolescência. Então, queria começar com uma citação dele, que eu acho bem interessante. Primeiro, uma reflexão sobre isso. Né? O Nietzsche, eu não vou conseguir colocar muito bem quais são os livros específicos dele, como eu, como eu pude fazer com o Kant, como eu pude fazer com o Platão, como eu posso indicar com Aristóteles, o Descartes e os outros. Porque, basicamente, todos os livros dele têm toda a filosofia. O que você vai fazer é pensar alguns aforismos em cada livro que vão dar uma espécie de ordenamento a essa filosofia. Também não foi ele que organizou a filosofia dele, o pensamento dele dessa forma. Né? Quem vai organizar o pensamento dele são os leitores de Nietzsche mais tarde, que vão dizer sobre os principais tópicos e temas que a filosofia do Nietzsche vai ter. Né? Mas ele não se preocupou em fazer esse tipo de diferenciação. Tem um livro muito importante sobre ele, da Viviane Mosé, que vale a pena ver, assim, não na adolescência, né? Mas se vocês forem fazer uma faculdade de humanas e se interessarem por estudar Nietzsche, vale bem a pena consultar o livro da Viviane Mosé sobre o Nietzsche, que é um especialista na área. Assim, né? E se vocês quiserem ler na adolescência agora, um bom livro para começar a ler do Nietzsche é O Crepúsculo dos Ídolos. Ele também é um livro escrito em aforismos, mas ele é mais dividido, ele é mais organizado. Ele divide, ele não é cronológico, né? A linha de raciocínio não é linear, mas ele é mais organizado do que os outros livros. Então, se você começar a ler Nietzsche, por assim falou Zaratustra, você vai ler um romance e você não vai entender muita coisa do que está acontecendo e acabou o romance. Agora, se você lê, assim falou Zaratustra, depois de ter lido é, a reflexão moral do Nietzsche, depois de ter lido Gaia Ciência, depois de ter lido outros livros do Nietzsche, vale bem a pena, né, para compreender o que o Zaratustra significa, de que forma ele está agindo. Bom, o Nietzsche ele vai ser um filósofo que questionar, como eu disse, toda a filosofia a partir de aforismos. Vamos entender primeiro o que é um aforismo. Pode ser um termo um pouco estranho para vocês. Um aforismo é uma ideia na sua forma bruta. Seria uma forma de dizer. O aforismo é uma ideia na sua forma bruta. É como se eu virasse e falasse assim, olha, eu vou escrever até o momento em que a minha ideia começar a ficar truncada. Quando ela começar a ficar truncada, eu paro de escrever. Sabe quando vocês pegam a redação de vocês e aí tem lá aquele tema que vocês adoravam e tal, acho super legal, e fala assim, nossa, eu tenho milhões de ideias para esse tema, deixa eu começar a escrever aqui. Aí vocês começam a escrever a introdução, depois de 3 linhas, vocês olham e falam, mas e agora? O que eu vou colocar? Eu não sei muito bem por onde eu continuo. Então, um aforismo seria você colocar só
essa explosão mental, né, do começo da redação e aí terminar o texto por ali. Como se você tivesse... Um aforismo é como um post no Twitter, onde você simplesmente se expressa da forma como acha e aquela expressão explode na quantidade de caracteres que o Twitter te deixa publicar. E você não tem tempo de desenvolver, porque se você fosse desenvolver mais a fundo o seu pensamento, aquele pensamento ficaria truncado. O Nietzsche não quer que o seu pensamento fique truncado. Então, o que ele faz é escrever uma linha, 3 linhas, um parágrafo de 15 linhas, uma página ou 2 no máximo. Isso já vira reflexão lá do pensamento dele. Capítulos de 5 linhas, capítulos de 5 páginas, esse tipo de coisa. Então, no pensamento do Nietzsche, você vai encontrar essas frases meio soltas, assim, né? Gaia Ciência é um bom exemplo, né? É um livro que tem 300 e tantos aforismos e esses aforismos sendo jogados para o leitor sem seguir uma ordem. Não é que do aforismo 1 ao aforismo 50 fala sobre moral. Não, esses aforismos são simplesmente lançados no livro e aí o leitor que se vire, né, o leitor que lute para entender o que é o pensamento Nietzsche a partir daí. Então, vou começar pela ideia dele, nessa citação que eu coloquei para vocês aqui, né, de como ele questiona, e aí talvez seja um ponto central da filosofia dele, a própria noção de conhecimento. Porque, na visão nietzschiana, a verdade ela é fluida e ela é dinâmica. A visão do Nietzsche sobre a verdade é que ela muda constantemente. Portanto, se a verdade muda constantemente, verdade não há. Né? Se a verdade muda constantemente, a única verdade existente é a ideia de que a verdade muda constantemente. Né? E, portanto, a tentativa do ser humano de estabelecer verdades, isso é um grande problema. Né? E aí, dessa premissa, que a gente vai ver o conceito de niilismo do Nietzsche, de que a ideia de estabelecer verdades é impossível ao ser humano e a qualquer outra entidade que você possa imaginar, é de onde vai sair todo o pensamento filosófico dele. Então, olha só como que ele vai começar um texto chamado Verdade e Mentira no sentido extramoral. No desvio de algum rincão do universo inundado pelo fogo de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um planeta no qual os animais inteligentes inventaram o conhecimento. Este foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram de morrer. Então, aqui a gente já começa a ver essa quebra que o Nietzsche faz da ideia de conhecimento. Porque quando eu digo que eu conheço alguma coisa, o que eu estou fazendo é estabilizar os acontecimentos do mundo na forma de verdade. Não posso dizer sobre o conhecimento sem a existência de uma verdade, sem a minha capacidade de prender e capturar a verdade na sua forma bruta. Porque o conhecimento é a nossa capacidade de conhecer a verdade. Bom, aqui tem alguns conceitos. Eu vou trabalhar com conceitos fundamentais do Nietzsche, algumas citações que eu acho que fica legal, e principalmente porque quando Nietzsche cai no Enem, ou ele cai com um comentador que vocês vão ver nitidamente, perdão pelo trocadilho, qual que é a citação, né? Qual que é o termo ou conceito a qual aquele comentarista está se referindo, né? Ou então vai cair um texto específico do Nietzsche para vocês identificarem o conceito que está ali nele. Né? Então, eu acho que trabalhando esses conceitos fundamentais do Nietzsche, a gente consegue, de certo modo, contornar as duas situações. Eu não posso trabalhar, como já disse para vocês,
em outras aulas para outros autores, com os comentaristas dos autores, que é, para mim, uma grande crítica ao Enem, de fato, que muitas vezes coloca textos de comentaristas. Eu entendo por que ele faz isso, porque se colocasse textos de filósofo, os professores acertariam boa parte das questões, tirariam a citação que caiu no Enem, literalmente, né? Mas eu gostaria muito que o Enem trabalhasse com citações específicas dos autores, para que os alunos tivessem contato com o texto bruto. Mas, bom, não sou eu que faço a prova, então eu que me viro. O primeiro conceito fundamental do Nietzsche, então, é o conceito de niilismo. Vocês já podem ter ouvido falar do conceito de niilismo, e quando ouviram falar, se ouviram falar, explicaram para vocês que niilismo é não acreditar em verdade. Que niilismo é não crer que exista uma verdade. Então, niilista não acredita em nada. Bom, é importante esse conceito de niilismo porque o Nietzsche inverte a noção de niilismo. Então, quando vocês estiverem lendo o texto do Nietzsche, perceba que ele não se acha um niilista. E esse já é o primeiro problema de vocês nas questões de prova. Identificar se é um comentarista do Nietzsche dizendo que ele é niilista ou se é o próprio Nietzsche falando de si mesmo. Porque se é o Nietzsche desenvolvendo a sua filosofia, esse desenvolvimento filosófico do Nietzsche não o considera niilista. Considera niilista os idealistas. Eu vou explicar quem são esses caras. Bom, se o niilismo é não acreditar na verdade, o Nietzsche vai distorcer ou reinterpretar esse conceito. Perdão. Vai reinterpretar esse conceito. Ele vai dizer, não, eu não sou um niilista. Porque niilismo não é quando no que eu creio ou no que eu tenho por verdade. Niilismo é a própria ideia da existência de uma verdade. Porque niilismo não é não acreditar na verdade, mas é se iludir com a existência da verdade. Então perceba, niilismo para os comentaristas do Nietzsche e para toda a filosofia que antecedeu Nietzsche é a desvalorização do conceito de verdade, a inexistência de um conceito de verdade. Niilismo para o pensamento de Nietzsche é a crença em verdades ilusórias, verdades estas que não podem ser estabelecidas, porque a própria realidade não é estável, mas é fluida e dinâmica. Portanto, niilistas para o Nietzsche não é ele próprio. Niilista para o Nietzsche é Platão e Santo Agostinho. Ora, que niilistas para os comentaristas e para os filósofos anteriores de forma alguma poderiam ser. Porque, afinal de contas, como um cristão, um filósofo cristão é niilista. Ele acredita em Deus. Se ele acredita em Deus, ele acredita em uma verdade estável que organizou o cosmos. Mas niilista para o Nietzsche são esses caras que acreditam numa verdade que para o Nietzsche é ilusão. Niilista nunca poderia ser Platão. O que Platão faz é duvidar do mundo sensível, tudo bem. Mas há uma existência do mundo dos conceitos, a existência do mundo da psique, e que, portanto, de forma alguma poderia se negar a existência de uma verdade, porque para o Platão a verdade é o próprio bem. Mas Nietzsche diz, ele está enganado, porque nós não podemos estabelecer verdades, porque a realidade é fluida e dinâmica, portanto, a realidade muda de acordo com o que caminhamos por ela. A nossa ilusão de estabilizá-la não passa de niilismo. Então, niilismo, a crença em valores. Então, para o Nietzsche, niilismo é a crença em valores éticos, universais e metafísicos além do mundo sensível, né? Que começa em Platão e a ideia de bem em um mundo da psique
e atinge seu ápice nos valores cristãos. Por isso que os dois principais alvos do pensamento nietzschiano são Platão e Santo Agostinho. Porque, de certo modo, o que ele está dizendo é, ora, esses caras são culpados pela nossa ilusão. A ilusão de que podemos estabelecer verdades, a ilusão de que a verdade é estável, de que ela existe como algo palpável para o ser humano. E isso, na visão nietzschiana, criou e atrapalhou toda a comunidade ocidental. Ele está escrevendo no meio do século XIX. Meio do século XIX, que passa por uma mudança drástica nas ideias em relação à religião, nas crenças religiosas. Meio do século XIX, onde há uma valorização da ciência e da filosofia. Meio do século XIX, onde a religiosidade é posta à prova pela ciência. Ciência essa que não busca um conhecimento estável, mas que busca um conhecimento dinâmico. Vale bem a pena interpretar, então, o niilismo nietzschiano a partir desse conceito. Niilismo, a crença em valores éticos universais e metafísicos, que começam em Platão e desagam lá na filosofia cristã. Bom, um segundo conceito é o conceito de amor fati. Amor fati é o amor pela vida como ela é. É o valor da vida pelo que ela é. E o ser humano, na visão nietzschiana, deveria aprender a valorizar o amor fati. Ora, mas e se a minha vida for uma merda? Mas e se na minha vida eu não esteja sendo feliz? Mas e se na minha vida eu não gosto de como as coisas estão? O Nietzsche diz, bom, aprenda a viver com isso. Entenda como é viver com isso. Compreenda que a sua vida é o melhor que ela poderia ser. Faça da sua vida a melhor que ela poderia ser. Não faça a sua vida a melhor que ela poderia ser, tentando modificá-la, mas sendo você mesmo. Pelo menos não se subjulgando aos ideais, às ideias, ao idealismo, que começa em Platão, que continua na filosofia cristã. Idealismo esse que estabelece um padrão de comportamento dentro da filosofia cristã. Idealismo esse que faz com que o cristão negue os seus desejos, os seus apetites, as suas vontades, o seu instinto. Ora, idealismo esse que hoje nos faz nos preocuparmos com a quantidade de curtidas que nós recebemos no Instagram, ou com a quantidade de seguidores do Instagram ou do Twitter. Idealismo esse que faz com que tenhamos princípios de beleza, ideais de beleza, e que nos subjuguemos, a ideia de que, bom, eu não sou como o padrão manda, então eu não tenho direito de algumas coisas. Eu não ajo como o padrão quer e, portanto, eu não sou valoroso bastante, eu não mereço as coisas. Mas o que o Nietzsche propõe é o abandono desses padrões. O que o Nietzsche propõe é a busca incessante da felicidade. O que o Nietzsche propõe é que encontremos a nossa felicidade e não vivermos, né, a partir da felicidade que nos é imposta pelo outro. Felicidade essa que é, obviamente, ideal. Ora, um casal, portanto, né, vamos imaginar um homem e uma mulher que se casaram, né, e aí a mulher ama o cara e o cara ama a mulher. Porque ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, ela me ama tanto. Ah, ele é tão lindo, tão maravilhoso, me ama tanto, é tão gentil e por aí vai. Bom, todos esses são padrões que você está buscando naquela pessoa. Mas é claro que aquela pessoa tem falhas. E às vezes ela não se sente à vontade bastante para revelá-las diante de você.
É claro que quando ela revela quem ela realmente é, o casal discute, briga, passa um tempo sem se falar. Isso não é viver a noção de amor fati. Na visão nietzschiana, isso é viver um ideal de relacionamento. Ideal esse que, obviamente, não existe. O Nietzsche defenderia que o casal compartilhasse desejos, vontades e pensamentos. O Nietzsche defenderia que o casal fosse um casal e fosse, ao mesmo tempo, cada membro desse casal, né? Fosse, ao mesmo tempo, individual. O Nietzsche defenderia que esse casal fosse sincero. Olha que ideia absurda para os dias contemporâneos. Viver a sinceridade no relacionamento. E que, portanto, se uma pessoa bonita passasse pela rua e um membro do casal achasse aquela pessoa bonita, comentaria com a outra, sem problema algum. Porque me tolher ao comentário não é, na visão do Nietzsche, sinal de respeito, mas é simplesmente sinal de que você não deveria estar naquele casal, porque afinal de contas, a, a ideia é que quando você não se manifesta em relação à beleza ou alguma coisa, o que você está fazendo é tolher o seu desejo, é fazer com que você viva nesse mundo ideal, com medo de que essa ilusão acabe. Certo? Bom, então, amor fati, amor pela vida como ela é. E percebam como essa vida como ela é profunda na nossa vivência contemporânea. E aí tem um aforismo de Gaia Ciência que para mim é muito interessante para a gente ver essa noção de amor fati, que é o seguinte, o aforismo 26, onde ele fala assim: o que significa viver? Viver é repelir constantemente para longe de si aquilo que deseja morrer. Viver é ser cruel e impiedoso para tudo o que envelhece e enfraquece em nós. E não somente em nós. Viver é, ainda, não ter piedade dos moribundos, dos velhos e dos miseráveis. É assassinar sem descanso. No entanto, o velho Moisés falou: não matarás. Bom, o que o Nietzsche propõe, portanto, é que a vida é abandonar a todo momento a morte. É abandonar o desejo de estabilidade. Porque se a vida é dinâmica, se a vida é fluida, a morte ela é estável. A morte é final. Portanto, essa finitude dada pela morte para o Nietzsche não é quando você estabelece esses ideais e, portanto, não vive o amor fati, o que você faz é retomar, é morrer, de certo modo. O que ele está propondo, no final das contas, é que você viva deliberadamente. Faça tudo o que a vida lhe proponha, lhe permita. Arranque da vida a felicidade, se for necessário. Mas não se submeta aos ideais, aos padrões. Viva no amor fati. Bom, é muito legal o raciocínio dele sobre o amor fati. É muito interessante. O Nietzsche também, é importante a gente lembrar, tem dois outros conceitos importantes. A vontade de potência e a vontade de verdade. A vontade de potência é aquele sujeito que quer viver a vida na sua fluidez. Ele quer, portanto, acompanhar o fluxo ininterrupto de transformações que é a vida. A vontade de potência é o que move o nosso amor fati. A vontade de potência nos permite viver da melhor forma possível. A vontade de verdade, ao contrário, nos amarra, nos aprisiona, nos acovarda.
A vontade de verdade faz com que nós nos submetamos às ideias, aos ideais. Achamos que não damos conta. A vontade de verdade nos prende no conceito de verdade, em achar que por que alguma coisa é hoje não poderia ser diferente, em achar que porque alguma coisa é hoje não pode mudar, não pode se tornar o seu avesso. A vontade de verdade busca a estabilidade. No fim das contas, para o Nietzsche, a vontade de verdade busca a morte. Bom, e claro, ele valoriza muito mais a vontade de potência do que um grupo tentando estabelecer a verdade, talvez um grupo religioso tentando estabelecer a verdade sobre o que acontece após a morte. Ora, ou como devemos viver a nossa vida, o que Nietzsche diz é, isso é vontade de verdade, portanto, não deve ser levada tanto em conta. O importante de levarmos em conta é a vontade de potência, vivermos a nossa vida ao máximo que podemos, com toda a força que temos, sem nos iludir de que há uma estabilidade, porque estabelecer é morrer. Exemplos de estabilidade. Talvez o exemplo mais trabalhado pelo Nietzsche de estabilidade seja o exemplo da moral. A moral, ela é absolutamente estável. A moral, ela é um recurso dos mais fracos. Vale lembrar uma passagem da Guerra do Peloponeso. Né? Na Guerra do Peloponeso, para quem não lembra, é aquela guerra que ocorreu entre Atenas e Esparta, né, e tal. Mas então, na Guerra do Peloponeso, tendo os exércitos sido derrotados, tendo um exército, que é o exército grego, tendo sido derrotado em uma determinada batalha, ele fora acuado, né, em um lugar, né, então. E aí o exército espartano cercou o exército grego e, bom, agora vamos matar o outro exército. E os gregos vão dizer assim, não, você não deveria nos matar. Por quê? Porque isso não seria justo. E os espartanos vão dizer, bom, como não seria justo? É óbvio que é justo. Nós os vencemos. E os gregos vão dizer, não, não é justo, porque a justiça deve equilibrar as forças entre uma maioria fraca e uma minoria forte. Portanto, nos matar é injusto, porque somos a minoria fraca. Obviamente, o exército espartano não liga e mata os caras de todo jeito. Porém, perceba como a ideia moral por trás desse princípio de justiça seria um tremendo absurdo para o Nietzsche. Ora, como assim? Aquele sujeito que tem o maior potencial, que é o mais forte, o mais poderoso, que tem a energia mais pulsante, não pode manifestar em sua plenitude porque os outros não deixam. Ora, na visão do Nietzsche, tentar estabelecer um princípio moral é buscar uma vontade de verdade. É deixar que parte de nós morra, porque não tem coragem de agir frente à maioria fraca. E, portanto, a moral privilegia os fracos, privilegia aqueles que desejam a vontade de verdade, privilegiam a morte do amor fati. Bom, então, essa noção de vontade de verdade e de vontade de potência vocês precisam dominar. A noção de vontade de verdade como a estabilidade, no fim das contas, a morte, e a vontade de potência como a busca incessante pelo fluido ininterrupto que é a vida. Então perceba que buscar a potência é buscar a potência de viver. E aí, claro, talvez a maior crítica, uma das maiores críticas do Nietzsche em relação ao pensamento
cristão vai ser a ideia da morte de Deus. A ideia da morte de Deus vai ser o seguinte: ele vai virar e dizer, no final das contas, o fim da crença do cristianismo e como ela vai trazer, né, o abandono das vontades metafísicas. Depois que Buda morreu, sua sombra ainda foi mostrada numa caverna durante séculos. Uma sombra imensa e terrível. Deus está morto, mas, tal como são os homens, durante séculos ainda haverá cavernas em que sua sombra será mostrada. Aqui a referência à caverna de Platão. Tá? Quanto a nós teremos que vencer também a sua sombra. Outra citação no aforismo de Gaia Ciência. Né? Ou seja, a ideia de que Deus está morto. E ele vai dizer, no próximo aforismo, que a ideia de que Deus está morto é libertadora para o ser humano. Né? Porque, afinal de contas, é um momento onde as coisas parecem mais aterradoras, porém, é um momento de liberdade. Nunca houve tanto mar aberto, diria o Nietzsche. O eterno retorno. O eterno retorno é o penúltimo conceito que eu quero trabalhar dele com vocês. Né? Basicamente, o que ele faz, eu coloquei o texto todo aqui para vocês, se vocês quiserem pausar para dar uma olhada, mas basicamente o que ele faz é um desafio. Ele pensa o aforismo que é o seguinte: imagina que em um dado momento o diabo se esgueire pela sua janela, sente-se ao lado de sua cama, ele faça uma proposta. E a proposta é que você morreria naquele exato instante, mas que ao morrer renasceria. E renascendo, você repetiria a sua vida. Todas as coisas da vida exatamente como foram. Cada respiro, cada alegria, cada tristeza, cada desejo, cada frustração, cada recompensa. Tudo seria repetido exatamente como é. Até este momento, aonde o diabo novamente se esgueirará pela janela e lhe fará a mesma proposta. E propondo, você dará a mesma resposta. O que ele descreve é o eterno retorno. Ou seja, a sua vida será vivida exatamente como ela foi logo após a sua morte. Repetida, repetida e repetida infinitas vezes. Qual de vocês aceitaria viver repetidas vezes a própria vida e sentir de novo a mesma tristeza que sente, mas sentir também todas as alegrias? Sentir de novo os mesmos desejos que sente, mas sentir as mesmas frustrações? E por aí vai. O que o Nietzsche está dizendo é que um cristão jamais aceitaria essa proposta. Você poderia me dizer, claro, o cristão não aceitaria a proposta do diabo. Mas tirando essa parte, o cristão nunca aceitaria essa proposta. Porque o cristão não vive o amor fati, o amor pela vida. Porque o que o cristão ama de verdade, na visão de Nietzsche, não é a própria vida, mas é a vida após a morte, a vida no paraíso. O cristão não ama, na visão nietzschiana, a vida como ela é. O cristão se submete aos desígnios da moral. O cristão se submete aos seus fracassos. O cristão se submete à moral cristã porque espera, idealiza que um dia haverá uma vida melhor do que o que ele tem. Isso, por Nietzsche, é já estar morto. Bom, essa então é a noção de amor, de eterno retorno dentro do pensamento nietzschiano. Uma última questão, rapidinho, é a ideia do super-homem. O super-homem é aquele capaz de perceber essa necessidade do amor fati e viver plenamente, né, a vida como ela deveria ser vivida e acompanhar, portanto, o fluxo das coisas, a mudança das coisas,
a transformação das coisas e não estabelecer, portanto, verdades, mas sim acompanhar o fluxo das mudanças. Certo? Galerinha, esses daqui foram os conceitos fundamentais. Eu vou tentar trabalhar um pouco melhor eles com vocês ao longo das próximas aulas, mas esse daqui é o que a gente precisa saber para vocês conseguirem fazer algumas questões aí do Nietzsche, certo? Grande abraço, povo. Até mais.